Vamos então dar início ao 13º webinar da LECA. Nós começamos em abril, sensível, creio que no fim de abril, na última semana de abril, começamos com os webinars no sentido de divulgarmos as nossas soluções de uma forma que salvaguardasse as recomendações da Direção-Geral de Saúde atendendo à pandemia que estamos a viver. Pandemia essa que já nos começa a provocar algum cansaço e algum desgaste. Acho que já estamos todos um pouco saturados de viver sob estas condições, estas restrições. Penso que nos está a provocar mais danos do que aquilo que nós pensávamos até, mas de facto nós temos que nos adaptar. E a grande vantagem que o homem tem é essa, é a capacidade de adaptação. E já dizia o Darwin que as espécies que sobrevivem não são as mais fortes, mas são as que têm melhor capacidade de adaptação. E o homem, de facto, tem essa capacidade. Parece que já se começa a ver uma luz ao fundo do túnel, já há umas vacinas que já estão a começar a ser aplicadas, enfim, parece que finalmente estamos num caminho de resolver e de ultrapassar esta situação que nos obriga a manter estas distâncias e estas condições de trabalho. No entanto, independentemente da evolução que a situação pandémica tiver, eu penso que esta forma, esta modalidade de trabalhar e de divulgar e de promover as soluções e as informações e as novidades veio para ficar. E veio para ficar por várias razões. É muito prático, é muito flexível. Como disse a Cecília, quem não tem oportunidade de assistir na hora, recebe a gravação mais tarde, pode em qualquer momento assistir às gravações. Portanto, de facto, esta modalidade tem um conjunto de vantagens que nós iremos aproveitar daqui para o futuro. Evidentemente, já num outro contexto, mas vamos manter esta forma de contactar com vocês e de permitir que vocês contactem connosco desta forma. Posto isto, então, eu iria dar início à apresentação. 13ª, espero que, apesar de ser a 13ª, corra bem. Não haja problemas técnicos. Suponho que estarão a ver a apresentação e então, resumindo, esta é a 13ª de alvenarias. É a 6ª, se não estou em erro, ou 6ª ou 5ª. Nós fizemos uma de introdução à temática, outra sobre paredes exteriores, outra sobre paredes interiores, de meação e envolvente interior, outra de paredes interiores e a 5ª, que é esta, sobre paredes especiais. Tal como a Cecília informou, em janeiro encerraremos este ciclo dedicado às alvenarias com um webinar sobre patologias e avarias em paredes de alvenaria. Vamos falar de algumas daquelas patologias mais frequentes que surgem nas alvenarias e vamos também dar uma ou outra medida de prevenção que se pode adotar a nível de projeto, a nível de obra, que permita evitar ou reduzir o risco de essas avarias aparecerem. Hoje vou-vos falar muito rapidamente, porque esta apresentação é curta, vou-vos falar de um conjunto de 4 paredes especiais, com blocos também eles especiais, de LECA. Então, vou-vos começar por falar das cortinas drenantes, realizadas com drenobloco, depois de uma parede acústica realizada com sound comfort, depois ecrã acústico Murson e, por fim, a parede acústica Leca Decor. Começando com a cortina drenante com drenobloco. Drenobloco é um bloco de betão leve que se caracteriza por ter uma estrutura muito porosa, portanto, muito permeável à água, e foi concebido para a execução de cortinas drenantes. Ou seja, se nós tivermos um muro de suporte ou uma parede enterrada numa cave,
e por qualquer razão queremos aliviar o impulso das terras sobre o paramento, ou quisermos melhorar a drenagem junto ao paramento, junto à parede, junto ao muro, então podemos construir uma cortina com este bloco. Drenobloco é uma marca registada no INPI, e este bloco tem dimensões 50, 20, 15, portanto tem 15 de espessura, e tal como aparece aí nesse esquema, nesse desenho, permite fazer então cortinas drenantes junto a muros e a paredes enterradas. As características deste bloco foram medidas, digamos assim, ou avaliadas no Laboratório de Geologia e Materiais de Construção do SICOP, e obviamente seguiram normas europeias. Nesses ensaios calcularam-se as resistências à compressão axial e lateral, massas volúmicas e uma propriedade importante neste caso, que é a percolação, que neste bloco é de 11 litros por metro quadrado e segundo, ou seja, é a quantidade de água que atravessa o bloco, ou 1 metro quadrado de bloco por segundo, são 11 litros. Quais são as vantagens de construirmos uma cortina drenante ou uma parede drenante com este drenobloco? Não substitui, desde já deixem-me dizer isto, não substitui a tela pitonada. Normalmente nós temos uma parede enterrada, ou um muro, e antes de lhe encostar as terras, executamos uma impermeabilização com uma emulsão bituminosa ou com telas bituminosas, e muitas vezes essa impermeabilização é feita com a chamada tela pitonada, que permite a drenagem, depois coloca-se um geotêxtil e encosta-se as terras. O drenobloco pode substituir essa tela pitonada, desde que se garanta a impermeabilização do paramento. Muitas vezes ele é feito com um betão hidrofugado, ou é aplicada uma tela, ou uma emulsão bituminosa, e depois podem aplicar o bloco. Mas, se tem uma tela pitonada, pode aplicar, e é recomendável, pode aplicar uma cortina drenante com drenobloco, porque vai, além de aliviar as tensões sobre o muro, sobre o paramento, vai também proteger, de certa forma, essa tela pitonada e vai permitir que ela, se a água lá chegar, que dificilmente chegará, porque ela fica na parede drenante, na cortina drenante, mas se chegar ela vai funcionar muito melhor porque não tem as telas diretamente encostadas sobre ela. Portanto, essa é uma grande vantagem. Podemos fazer muros com mais de 10 metros de altura, sem problema nenhum. Não, é uma alvenaria seca, portanto não é argamassada, não tem argamassa. Os blocos são simplesmente sobrepostos, colocados uns sobre os outros, e tem uma capacidade de drenagem extraordinariamente elevada. Essas são as principais vantagens de eu ter esta cortina drenante. Mostro-vos agora um pequeno exemplo. Se não estou em erro, esta obra realizou-se em Gaia há relativamente pouco tempo, e onde podem ver, na primeira fotografia do lado esquerdo, no canto superior esquerdo, a tela pitonada está lá, protegida com um geotêxtil, e depois temos o muro com o drenobloco, sobre o qual é depois colocada um geotêxtil e depois então é aplicado ou são encostadas as terras. Esta é a primeira parede especial que vos deixo. Vamos passar agora à segunda parede especial, que é a chamada parede acústica São de Confort. A parede acústica São de Confort é feita com blocos de argila expandida, com uma geometria especial, muito especial. Como podem ver, tem um conjunto de câmaras essas que são inspiradas nos ressoadores de Helmholtz e que corre uma banda de frequências que varia entre os 250 Hz e os 800 Hz. A textura do material foi também especialmente estudada para maximizar a absorção sonora, para inclusive frequências elevadas, e as dimensões são 60 de comprimento, 24 de altura
e 20 de largura ou de espessura. A massa anda muito perto dos 15 kg por unidade, por bloco. Em que é que se baseia o funcionamento deste bloco? Funciona-se, como eu disse, no princípio dos ressoadores ou das câmaras de Helmholtz. O ar, quando entra nestas câmaras, a energia sonora é dissipada pelo atrito entre o ar e as paredes. Essa frequência de ressonância, FR, pode ser avaliada através da fórmula que têm aí, que é a velocidade do som a dividir por 2π vezes a raiz quadrada da superfície do orifício de entrada a dividir pelo comprimento desse orifício vezes o volume desse orifício. Conclui-se, obviamente, da fórmula que a frequência da ressonância vai, ao depender destes parâmetros, vai depender das dimensões do orifício. Então, o bloco foi estudado de forma a ter câmaras com várias dimensões, de maneira a poder absorver frequências distintas. E então podem ver, nós iremos varrer frequências entre os 250 Hz e os 800, passando pelos 500, 600, 700, 300 e 350 e 400. Foi com base neste princípio que foi desenvolvido a geometria deste bloco e a dimensão daquelas câmaras, dos orifícios de entrada e da sua área. Os parâmetros acústicos foram determinados, quer o isolamento aos sons aéreos, quer os coeficientes de absorção, foram determinados por ensaios acústicos realizados no ITCONS, em Coimbra. Obtemos como DNW 17 decibel e um gráfico com os vários coeficientes de absorção sonora para frequências entre os 100 e os 5000 MHz. Com base nestes dados, nós podemos então executar obras e construções destinadas a conferir aos espaços um conforto acústico. Este bloco tem sido muito usado em vários tipos de edifícios, nomeadamente estúdios de gravação. Um deles, que me recordo, um dos últimos estúdios que acompanhei foi na Galiza. As pessoas do Norte, se calhar, conhecem ou lembram-se de um grupo, no agrupamento musical que existiu aqui na zona do Porto, aqui há muitos anos, os Trabalhadores do Comércio, com Sérgio Castro, e ele tinha um estúdio na Galiza, ou tem um estúdio na Galiza, e foi uma das pessoas que utilizou este bloco exatamente para obter o melhor comportamento acústico do espaço. É usado também em casas de espetáculos, anfiteatros, oficinas, fábricas, e eu vou-vos mostrar agora dois exemplos, em que este bloco foi usado exatamente com o objetivo de conferir conforto acústico ao espaço. O primeiro é um pavilhão municipal em Terras de Vermoim, que é uma freguesia perto, relativamente perto do Porto, perto da cidade de Famalicão. Foi um projeto da autoria do arquiteto Pereira Magalhães. Este é o exterior do pavilhão, foi um pavilhão construído de raiz, em que a opção foi as paredes por baixo da bancada, podem ver na fotografia do lado esquerdo, e em frente à bancada são constituídas, os panos de enchimento entre os pórticos são constituídos por blocos, alvenarias em blocos são de conforto. Nesta fotografia podem ver mais em detalhe a parede por baixo da bancada, a parede em frente e, de facto, o conforto acústico em dias de jogo é extraordinário. Nós conseguimos estar no pavilhão confortavelmente a conversar com a pessoa do lado, apesar do barulho inerente a um jogo de handball ou de futebol de salão, em que as pessoas estão, enfim, muito animadas, mas consegue-se estar confortavelmente a ouvir as pessoas do lado sem aquele incomodativo do
que vem da reverberação excessiva que normalmente nestes pavilhões existe. Neste caso, o efeito foi excelente. Nós depois, na altura, tivemos a oportunidade de falar, já depois do pavilhão estar em utilização, tivemos a oportunidade de falar quer com o projetista, quer com o dono da obra, quer com quem assegura a manutenção, e de facto as indicações que nos deram foi muito boas, muito positivas, o que nos deixou bastante satisfeitos. Em termos de fixações de elementos, etc., não há problema nenhum. Podem ver ali na fotografia da esquerda um interruptor, à direita a fixação de um extintor, portanto é perfeitamente passível de se fixar os elementos necessários sem grandes dificuldades ou grandes problemas. Outra obra que vos vou mostrar é uma escola, a Escola Brancamp Freire em Lisboa. Já é um projeto, já tem alguns anos, talvez uma meia dúzia de anos, eventualmente. É da autoria do CVDB, Arquitetos Associados, da arquiteta Cristina Veríssimo, o arquiteto Diogo Bornei e o arquiteto Rodolfo Reis, em que foi usado esta solução para as paredes, ou algumas, ou parte das paredes interiores. Esta que estão a ver aqui é a envolvente exterior a envolvente interior é a parede de um auditório. Por dentro daquela parede existe um auditório. O efeito foi excelente, o bloco pode ser pintado à pistola, foi a opção seguida neste caso, em duas das paredes, uma terceira, que podem ver na segunda fotografia, do lado direito, uma das faces não foi pintada, foi deixada à cor natural, e para além desta parede reparem no pé direito, é um pé direito duplo, isto fica no hall de entrada da escola, e eu depois visitei a escola já em funcionamento, e num intervalo em que os alunos estavam todos a circular neste hall, não é? Neste átrio, e imaginam, não é? Muito ruído, muita conversa, e de facto não era incomodativo. Notava-se efetivamente pouca reverberação, muito pouca reverberação, e o bloco cumpriu extraordinariamente bem a função para a qual foi concebido e foi integrado neste projeto. De facto, os resultados foram excelentes. Depois, nas outras áreas da escola, nos corredores, os técnicos também optaram por bloco face à vista, e na parte superior utilizar o mesmo bloco para potenciar a absorção e a reduzir a reverberação. Sobre esta obra, há um artigo, uma comunicação técnica que foi apresentada pela equipa de arquitetos num seminário que houve, pouco depois já da obra estar concluída, e eu pedia à Cecília se fazia o favor de lançar esse link que vos leva direto a esse artigo. Eu aconselho-vos, quando tiverem oportunidade, a lerem esse artigo, porque explica exatamente os motivos pelos quais os arquitetos fizeram esta opção e de que forma é que a colaboração entre a indústria e o projeto funcionou extraordinariamente bem para atingir os propósitos a que se propunha a equipa técnica. Esse artigo está muito interessante, e ele vai estar disponível no site, e depois vocês no fim, se entretanto a Cília não mandar o link, vocês no fim vão ter no chat o link que vos leva direto a esse artigo. Posto isto, passaria para a terceira parede especial que vos quero apresentar hoje, que é o ecrã acústico Mourson. O ecrã acústico Mourson, e eu chamo-lhe ecrã porquê? Porque não é propriamente uma parede. Porquê? Porque o Mourson é uma placa, não lhe chamemos bloco, dadas as suas dimensões e a sua espessura, 7 centímetros de espessura, não é propriamente um bloco, é mais uma placa.
de betão com uma geometria estudada para potenciar a absorção acústica. A peça tem 50 cm de comprimento, 25 de altura e 7 de espessura, de largura, com um peso aproximado de 7,5 kg. Esta peça é indicada para fazermos barreiras acústicas absorventes. Ela foi devidamente estudada, está perfeitamente caracterizada, é aplicada normalmente colada ou em paredes já existentes ou em painéis pré-fabricados, ao qual depois ela é colada, e pode ser colada de forma a obter efeitos estéticos diferentes. Pode ser aplicada conjugando a disposição das ranhuras, de maneira a obter, enfim, aspectos, formas mais interessantes ou diferentes. Pode ser pintada a várias cores, à pistola, portanto, é muito flexível. Vou-vos mostrar também duas realizações. Uma foi uma barreira acústica no Funchal, entre a Via Rápida, que liga o Machico ao aeroporto. Houve ali uma zona onde foram aplicadas estas placas, exatamente sobre paramentos pré-fabricados em betão, placas pré-fabricadas em betão, onde foi colada esta placa e depois foram transportadas para a obra e instaladas. Outra aplicação, esta, se calhar mais original e mais interessante no sentido fora do vulgar, foi nas casas na Bolsa das Cardosas, na zona do Gerês. Trata-se de um projeto da arquiteta Filipa Guerreiro e do arquiteto Tiago Correia, e as fotos que vão ver são do arquiteto do José Pedro Santa Bárbara. Trata-se de duas casas, uma para habitação permanente, outra para mais uma casa de fim de semana, de duas famílias, em que a arquitetura conjugou aqui a madeira com o revestimento exterior com estas placas. Do ponto de vista estético, pessoalmente acho que o resultado foi muito bom. Do ponto de vista acústico, embora não haja grande ruído, mas para todos os efeitos a construção vem melhorada, mas de facto do ponto de vista estético, eu penso que o efeito foi extraordinário, foi muito bem conseguido e está a funcionar muito bem. Este projeto foi nomeado para o European Union Prize em 2015. Como disse, é uma construção que aconteceu na zona de Gerês, custos controlados, um orçamento muito bem controlado, mas realmente os resultados foram excelentes, foram muito bons. Por último, vou-vos falar da parede acústica Leica Decor. A parede acústica Leica Decor é uma parede realizada com blocos de betão leve Leica, blocos de forma cúbica. Eles têm 19,5 por 20 por 19,5, com cerca de 6 kg de peso, e é para ficarem à vista, e são um bloco tipo split. Se bem se recordam, aqui há muitos anos era um bloco, uma solução para fachadas muito utilizada, funcionou muito bem em vários edifícios, noutros se calhar não funcionou tão bem, porque se calhar não era a solução ideal para aquele tipo de projeto. Este bloco segue o mesmo princípio do bloco split, portanto é um bloco fraturado, tem uma superfície muito rugosa e irregular, que juntamente com o expor a parte interior dos grânulos da Leica vai-lhe conferir uma capacidade de absorção acústica extraordinária. E então, onde é que eu posso usar este tipo de bloco? Eu posso usá-lo no interior, em salas, onde eu tenho necessidade de reduzir os tempos de reverberação, que é fundamental.
Podem ser salas de aula, auditórios, estúdios, refeitórios, restaurantes. Acontece-nos muitas vezes irmos frequentarmos um restaurante que até gostamos, porque tem um bom serviço, os pratos estão bons, mas muitas vezes o ambiente é desconfortável. Porquê? Porque há muito ruído de fundo e nós, para nos fazermos entender à mesa, temos que elevar muita voz. E isso, a maior parte das vezes, acontece porque há uma reverberação excessiva. Há muitas superfícies refletoras, o chão normalmente é cerâmica, depois temos paredes em azulejos, temos tetos lisos, estanhados, temos envidraçados, temos todas as condições ideais para termos uma reverberação brutal e um desconforto acústico enorme. Muitas vezes conseguimos reduzir substancialmente esse desconforto se, por exemplo, em frente à zona envidraçada, nós levantarmos uma parede deste tipo, com este tipo de bloco. Ou então substituirmos o teto por tetos especiais que a Isover, por exemplo, tem, com os laimes minerais ou a placo, com soluções acústicas. Mas se não quisermos ir para aí, podemos levantar uma parede com este tipo de bloco que vamos conferir ao espaço um conforto acústico muito superior. Este bloco foi caracterizado do ponto de vista acústico e físico. Foram determinados os alfas, portanto, os coeficientes de absorção sonora para frequências, para vários tipos de frequências, graves, médias e agudas, e o isolamento, o R, a 500 Hz foi avaliado em 49 decibel. Os estudos, os ensaios foram feitos no IDIT, que é o Instituto de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica, associado à Faculdade de Engenharia do Porto, e que tinha na altura instalações, e também associado à Associação Industrial do Porto, que tinha instalações na aqui no Europarque, na Vila da Feira. Foi lá que foram feitos os ensaios, e aí é uma imagem dos ensaios que foram feitos para determinar os coeficientes de absorção deste bloco nos vários tipos de referência. Só para recordarem, o tempo de reverberação depende, pode ser calculado pela forma de Sabine, que corresponde a 16% do quociente entre o volume e a área de absorção. A área de absorção é o somatório dos vários coeficientes de absorção de cada um dos elementos que compõem ou que estão presentes no espaço, sejam cortinados, sejam revestimentos, mesas, pessoas, tudo isso tem um alfa, um coeficiente de absorção, que é obtido nas tabelas técnicas. A multiplicação desse alfa pela área do objeto, ou da pessoa, dos cortinados, etc., vai dar um valor que em denominador com o volume, em numerador, vamos ter um coeficiente multiplicado por 0,16, nos dará o tempo de reverberação. Os tempos de reverberação ideais, muitas vezes já me colocaram essa questão, mas qual é o tempo de reverberação que eu devo aceitar num determinado espaço? Há várias teorias e há várias, na net encontram-se vários indicadores, digamos assim. Um deles é este, que consoante o tipo de sala, porque é muito relativo, não é? Os tempos de reverberação, de conforto, depende de muitos fatores, mas no entanto há aqui uma banda que nós conseguimos entre 0,1 e 2,4, 2,43, serão os tempos de reverberação ideais, que podem ser mais baixos ou mais altos consoante o tipo de espaço. Se estamos numa sala de um estúdio de gravação, ou se estamos numa igreja, ou num espaço de desporto, ou atividades desse género. Vou-vos mostrar também aqui umas fotos de umas obras, uns espaços onde este bloco foi usado exatamente para isso, para conferir mais conforto acústico, reduzindo os tempos de reverberação do espaço. Esta solução é interessante, sobretudo se a combinarmos com outros materiais nobres, como a madeira, como o cobre, o vidro,
podemos obter efeitos estéticos extraordinariamente interessantes e agradáveis. Em relação a paredes especiais, era isto que eu vos queria transmitir. Quero só fazer um resumo destes 5 webinars que nós realizamos. O primeiro foi uma introdução, depois falamos sobre paredes exteriores, e aí falamos em soluções com bloco térmico ou soluções com bloco conforto. O bloco térmico normalmente associado ao sistema de isolamento térmico pelo exterior, o ETICS, tipo Weber-Therm ou semelhante. O bloco conforto já é uma solução que nos permite construção de paredes resistentes, paredes autoportantes, em sistema de parede confinada, portanto já nos permite outro tipo de construção. Depois, no segundo, falamos das paredes interiores. Paredes interiores que podem ser meação, separação entre fogos, ou envolvente interior. Envolvente interior que separa espaços aquecidos de espaços não aquecidos. Para esses dois tipos de paredes, a nossa solução é o bloco isossónico. É um bloco especialmente estudado para obter um isolamento acústico de excelência, de acordo até a superar o exigido pela legislação, mas ao mesmo tempo ter um coeficiente térmico, de transmissão térmica, que permita satisfazer os requisitos das envolventes interiores. Depois, o quarto, falamos nas paredes divisórias e aí apresentamos um sistema, o sistema Interleca, que compreende um bloco e mais um conjunto de perfis que nos permite levantar uma parede interior, divisória de espaços dentro do mesmo fogo, com 10 cm de espessura, de uma forma rápida, muito económica e com possibilidades de acabamento diversas, inclusive ficar à vista ou ser pintada diretamente. Hoje apresentei-vos então 4 soluções de paredes especiais, cortina drenante com drenobloco e 3 soluções com bloco Murson, som de confort ou Leica Decor, destinadas a melhorar o conforto acústico dos espaços. Por último, renovo o convite para o próximo 28 de janeiro, já em 2021, para então falarmos sobre patologias e avarias em paredes de alvenaria. Aqui não é especificamente paredes de blocos Leica ou blocos de argila expandida, aqui vamos falar, ou vou apresentar genericamente as patologias, as avarias, os problemas que nós normalmente identificamos e que eu tive oportunidade de identificar ao longo destes anos, que ocorrem normalmente em paredes de alvenaria, sejam elas de que tipo for, tijolo, bloco de betão, bloco leve, independentemente disso, há um conjunto de patologias e de problemas que podem surgir se não forem tomadas determinadas medidas preventivas. E é sobre isso então que iremos falar no dia 28 de janeiro, provavelmente será um webinar que se estenderá um bocadinho para além da meia hora. Nós não gostamos muito de esticar muito para além da meia hora, provavelmente este, pelo tema que é e pela complexidade, pela vastidão, provavelmente irá exceder, mas nunca ultrapassará os 40, 45 minutos no máximo. Posto isto, eu não sei se tem alguma questão a colocar. Peço à Cecília que... Algumas questões, aproveito para reforçar que podem ainda colocar, se tiverem alguma dúvida, no separador de perguntas. Entretanto, eu vou colocar aqui no chat o link onde podem encontrar mais informações sobre informações que foram faladas neste webinar e também nos webinars anteriores. E quero agradecer aqui à Manuela, que está-nos a desejar umas boas festas. Também lhe desejo boas festas, Manuela, e obrigada por nos ter acompanhado ao longo destas sessões todas.
Portanto, as questões que tenho aqui para colocar, a parede com drenobloco é mais cara ou mais barata que a tela de pitões? Ora bem, vamos lá ver, é capaz, assim, numa primeira avaliação, é capaz de ser ligeiramente mais cara. Eu tenho ideia que uma tela pitonada sem mão de obra é capaz de andar entre 1,5 €, 1,75 € metro quadrado, e o drenobloco andará um pouco mais. Mas como eu disse, eu não substituiria uma coisa pela outra. Há vantagens, por exemplo, do ponto de vista ecológico, do ponto de vista ambiental, o drenobloco é um produto natural, totalmente reciclável, enquanto que as telas não são, não é? Normalmente são à base de petróleo e a pegada ecológica é muito mais pesada. Se estamos a falar de um projeto LEED, em que a pontuação e o uso desses materiais recicláveis, soluções recicláveis, é pontuável, se calhar o drenobloco é uma boa solução. Portanto, esta questão de custo tem que ser sempre analisada numa perspectiva custo-benefício e qual é o objetivo, efetivamente, em ter uma solução ou ter outra. De uma maneira geral, eu diria que uma solução com drenobloco comparada a seco com uma tela pitonada é capaz de ser ligeiramente mais cara, mas não lhe consigo dar valores exatos, é sempre em termos de relativos, não é? Ok, então já que estamos a falar de preços, aproveito para lhe colocar uma questão que estão a colocar no chat, que tem a ver com o impacto, qual é a diferença de preço entre estas soluções e as convencionais, as chamadas soluções convencionais. Penso que é essa a questão. Certo. De um ponto de vista geral, e agora focando nas soluções acústicas, deixando de lado a questão da parede da cortina adherente, as soluções acústicas eu diria que são mais económicas, e volto a chamar a atenção para a questão ambiental. Do ponto de vista ecológico, são soluções amigas do ambiente, são soluções com pegadas ecológicas bastante menores, são materiais vulgares, comuns, e muito económicos, comparando com soluções mais sofisticadas, com materiais importados, processados, que normalmente são bastante dispendiosos e grande parte deles importados. Portanto, nessa perspectiva, do ponto de vista económico, para níveis de isolamento correntes, não estamos a falar para hotéis, por exemplo, aí se calhar temos que ir para soluções um pouco mais sofisticadas, mas estamos a falar para espaços correntes normais de restaurantes, de auditórios, de estúdios. Com este tipo de solução conseguimos desempenhos, e às vezes estas soluções combinadas com outros materiais, conseguimos soluções extraordinariamente económicas e muito funcionais e que cumprem os requisitos de projeto. Sem dúvida nenhuma, e eu aí estou à vontade para, em colaboração com vocês, com alguém que tenha uma solução, tenha necessidade de estudar uma solução, estou perfeitamente disponível para, em conjunto, procurarmos, fazermos o estudo económico e procurarmos a solução mais compatível e mais competitiva. Ok, vamos finalizar com uma pergunta, nós temos outras, mas serão respondidas às pessoas, ok? Nós vamos responder a todos os que nos estão a colocar questões. Vamos finalizar com uma questão simples, para não nos alongarmos mais, que é se uma parede com decor pode ser pintada. Uma parede com leca decor pode ser pintada, mas há sempre um mas nestas coisas, mas o seu comportamento acústico pode vir modificado. Nós não podemos garantir. Isto porquê? Porque ao pintarmos a parede, vamos-lhe manter a geometria, a rugosidade, mas vamos-lhe alterar a rugosidade. Os poros da leca que ficam expostos, porque a leca é fraturada, não é? Porque é um block split, a leca é fraturada, esses poros vão ser ocupados pela tinta, ou totalmente ou parcialmente. Daí a capacidade de absorção do bloco vai ser alterada.
portanto, se efetivamente a opção por esta solução foi estética, se foi acústica e não estética, é aconselhável não pintar. Se a opção foi estética e não acústica, pode pintar perfeitamente, que não tem problema nenhum.